Senhoras e senhores, passaremos de imediato à segunda etapa da nossa palestra, o papel do Poder Judiciário, evolução da jurisprudência envolvendo o setor de concessões de rodovias. Convido ao palco Carlos Ari Sandfeld, da Sandfeld Advogados. Professor Carlos Ari, fica à vontade, muito obrigado pela sua presença. Agora a gente dá seguimento às discussões aqui e com uma palestra sua. Eu queria mencionar, um pouco seguindo aqui no que dissemos com o ministro Fux, fazer um rápido disclosure aqui de uma conversa que tive ontem à noite com um funcionário de primeiro escalão do governo que dizia o seguinte: quem tem CPF tem medo. E ele se referia a uma discussão que era travada ontem sobre a pertinência de manter ou não um leilão de usinas hidrelétricas que está marcado para o dia 27. Acha que faz todo sentido em ter um acordo, em levar adiante uma negociação, mas o TCU não deixa, o Ministério Público é contra, a Justiça pode causar problemas, então é melhor deixar quieto, né, em bom português. A gente tem visto muito essa postura do gestor público, né? Eu me lembro de uma sessão no Tribunal de Contas da União em que os servidores da NTT baixaram em peso no tribunal porque havia ameaça de multa de mais de R$50 mil a servidores da casa que estavam decidindo sobre um contrato, sobre um aditivo contratual. Parece que o gestor público está muito ameaçado, né? Mas essa é só uma das questões, eu não quero limitar o escopo da sua apresentação, mas pedir que, com a sua experiência sobre direito público, aborde essas questões tão complicadas para o andamento dos contratos atuais, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia, Daniel. Eu contei a ele pediu que lhes repetisse que essa madrugada, às 3 da manhã, eu acordei de um pesadelo, e quando eu acordei, o Daniel estava me dando uma bronca, mas uma bronca como eu nunca tinha tomado na vida. E ele dizia assim: como é que eu passo a palavra a alguém para falar meia hora e ele fala 2 horas e 40? Quando ele disse isso, eu olho para o auditório, e no auditório a maior parte das pessoas dormia, uma encostada na outra, e havia outras tantas mais desinibidas sentadas no chão jogando baralho, assim, em roda. Aí eu olhei para a esquerda e vejo o ministro Fux fazendo aviãozinho de papel e jogando fora. Então, eu me lembrei imediatamente do Paulo Altran, acho que os mais velhos lembrarão do grande ator Paulo Altran, que ainda um pouquinho antes de morrer, entrevistado, dizia: é o inferno essa profissão que eu escolhi, que tem tanta responsabilidade, toda vez que eu vou entrar em palco eu suo frio, fico em pânico, eu não posso errar, eu podia ter sido contador, uma coisa que depois dava para corrigir, né? E não fui. E eu me sinto um pouco Paulo Altran hoje aqui, com a responsabilidade, especialmente depois da fala do ministro Fux, de não errar e também, pelo menos, de não falar 2 horas e 40. De maneira que o Daniel me corrigirá aqui se eu começar a errar em relação a isso. E ele, eventualmente, fará um aviãozinho de papel aqui. Quando ele jogar aviãozinho de papel, ou os senhores estejam todos à disposição para fazer isso, é um sinal. Mas eu queria dizer o seguinte: a provocação da BCR, que eu agradeço muito, me fez acionar o meu grupo de pesquisa, o grupo público da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, FGV Direito de São Paulo, em torno da pergunta que está por trás do tema desse nosso painel aqui, com o ministro Fux e comigo. Qual tem sido o papel do Judiciário em relação às concessões da rodovia? Como é que nós podemos fazer uma descrição do papel do Judiciário? Então, o nosso grupo se reuniu, o pesquisador, inclusive, que ficou responsável por isso, o João Domingos Leandro, fez um belíssimo trabalho e, afinal de contas, nós escolhemos alguns temas, algumas lutas que acabaram no Poder Judiciário, temas importantes, todos reconhecerão, como paradigmáticas, isso é, como capazes de mostrar o que tem sido
a evolução do judiciário, da jurisprudência, a respeito das concessões de rodovia. E os temas são esses, todos conhecem. Primeiro, a luta contra os pedágios em si, que foi algo que se iniciou assim que as primeiras concessões rodoviárias foram celebradas. Segunda, a luta, a que se referiu aqui o ministro Fux há pouco, contra a cobrança dos eixos suspensos. A terceira, a luta, que aí foi travada pelas concessionárias de telecom e de energia elétrica, contra a cobrança pelas concessionárias de rodovia do uso da faixa de domínio. E a quarta, um tema, eu diria que ainda não tem a maturidade nas cortes superiores correspondente à sua importância, que é a luta para exigir do concessionário prestações não previstas no contrato de concessão. Se nós escolhemos isso como paradigmático. Há também o tema da responsabilidade da concessionária por danos causados a usuários nas rodovias, um pouco complexo de falar disso hoje. Mas esses são, acho que, escolhas, esses 4 temas, que nos permitem mostrar o que acontece no Brasil e fazer uma consideração geral. De modo que, se aqueles que pretenderem sentar no chão e jogar baralho, eu vou começar resumindo a conclusão que se tira disso, depois todos ficam à disposição para jogar as cartas. E o resumo é que os órgãos, na verdade, os poderes do Estado, vêm tendo muita dificuldade para oferecer estabilidade aos contratos de concessão. Nós temos problemas de funcionamento do Estado brasileiro, e não são problemas apenas do Executivo, do Legislativo, nem do Judiciário. São problemas generalizados. E a articulação dos problemas destes poderes acaba gerando um ambiente de instabilidade. Então, o Brasil, por mais que faça esforços de reforma, ainda não conseguiu enfrentar o conjunto enorme de problemas que foi criado no decorrer do tempo na organização do Estado e que afeta o seu programa de privatização, para usar a expressão em sentido amplo. Então, é preciso atentar para isso. O programa de privatização brasileiro, que tem continuado ao longo de vários governos, e as normas, eventualmente setoriais, melhoram, vão se corrigindo problemas, especificamente setoriais, mas o programa de privatização vem sendo afetado, comprometido e continuará sendo se nós não conseguirmos reformar o Estado brasileiro. Para torná-lo, vou usar uma expressão que o setor privado gosta bastante, mais produtivo. Fala-se muito em aumentar a produtividade da economia. Nós temos que aumentar a produtividade do Estado. Eliminar as disfunções, são enormes. E uma das causas da disfunção do Estado, Daniel, é essa que você acaba de mencionar. É o que muitos, eu inclusive, tenho chamado de apagão das canetas dentro do Poder Executivo. O medo de as pessoas decidirem por conta da possibilidade de início de ações de responsabilização ou processo de responsabilização no Tribunal de Contas e outros lugares. Ao afirmar isso, quer dizer que há esse medo de responsabilização, ninguém está querendo pregar aqui a eliminação de mecanismos de controle e de responsabilização. Mas é preciso ter muito presente a imensa disfunção que o Estado brasileiro tem gerado nos seus vários poderes e que tem impacto enorme na estabilidade das empresas privadas e das empresas de concessão de rodovia também. Para, então, mostrar como isso se manifesta no setor de rodovias, o que isso tem a ver com a jurisprudência, eu escolhi, portanto, esses 4 temas. O primeiro é o da luta contra os pedágios em si. Feitas as primeiras concessões, começa a luta com uma quantidade enorme de argumentos. Os mais charmosos
foram o argumento de que era preciso via alternativa não pedagiada para que se pudesse cobrar pedágio numa rodovia principal. Todos conhecem como esse argumento foi discutido, como ele foi usado por instâncias judiciais inferiores para dar liminares, pelo Ministério Público mesmo, para propor ações em todo o Brasil, não é? Esse é um argumento bastante charmoso, assim, inclusive do ponto de vista da opinião pública. E há um outro argumento que veio do passado, muito ao gosto dos tributaristas, de que rodovia prestava serviço público só podia ser remunerado por uma espécie tributária que é a taxa. Então, seria preciso aprovar uma lei, então levar à Assembleia Legislativa a definição do valor do pedágio. Era mais ou menos como dizer que as concessões de rodovia não seriam viáveis. Quer dizer, tirar a variável preço do mundo técnico e das licitações, do campo da competição, se fosse o caso, e levar para o mundo político. Vamos fazer uma composição entre partidos para saber qual é o valor do pedágio. Enfim. Esses dois argumentos, mas há muitos outros que foram sendo usados no decorrer do tempo, eram argumentos para inviabilizar as concessões, no final das contas, né? Essa luta se inicia, como eu mencionei, todos sabem disso, assim que o programa de concessões começa, na metade da década de 90. Pois bem, nós só vamos ter uma manifestação que se pode dizer de absoluta consistência a respeito dessa matéria do Supremo Tribunal Federal. A questão era constitucional, a da via alternativa, necessidade de via alternativa ou não, e a exclusividade da taxa ou não, a questão era constitucional. Nós só vamos ter uma manifestação que se pode dizer aí firme, forte, peremptória do Supremo, com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 800, foi julgada no plenário, relator ministro Teori Zavascki, em 2010, quando aí diz peremptoriamente: pedágio não é taxa, pedágio é tarifa, é preço público, não depende de observância dos requisitos da legislação tributária, não é necessária a existência de via alternativa, há um cuidado enorme no acórdão, o acórdão foi unânime, e aí, portanto, nós tivemos uma manifestação da Suprema Corte peremptória a respeito deste tema. Passaram-se mais de 10 anos, cerca de 13, 14 anos desde o início do programa de privatização, para que o Supremo Tribunal Federal dissesse isso, e mesmo assim numa ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação objetiva. Então vejam que nós temos um problema. Durante todo esse tempo, sem haver uma manifestação com esta qualidade do Supremo Tribunal Federal, pôde caminhar a judicialização em torno desta questão básica. Então, o Poder Judiciário brasileiro, apesar dos instrumentos que foram criados para a superior instância se manifestar de maneira mais rápida do que podia no passado, ele não tem conseguido barrar teses que, com todo o respeito de quem a sustentou, são teses difíceis juridicamente, para dizer o mínimo, tanto que foram rejeitadas unanimemente pelo Supremo Tribunal Federal, até o ministro Marco Aurélio, quer dizer, uma coisa pouco comum, não é isso? Não, o ministro Marco Aurélio ele é bastante sensível nessa matéria, mas é que ele é conhecido daqui a Blague pelo ministro voto vencido, né? Então, se todos vão para um lado, ele acaba para provocar o espírito crítico na corte, votando contra, né? Mas vejam, nós temos um problema de disfunção. O segundo exemplo aqui mostra um fenômeno mais complexo, é o do eixo suspenso. O que aconteceu? Inicia-se o programa de concessão, os eixos suspensos eram cobrados, fazia parte do modelo tarifário a cobrança pelos eixos, inclusive suspensos, existia isso. E, no caso do Estado de São Paulo, por exemplo, edita-se lá uma resolução do secretário de Transporte proibindo a cobrança do eixo suspenso. Isso ocorreu em 2008, se eu não estiver enganado, havia essa proibição. Em alguns casos havia ficado uma dubiedade, quer dizer, o Estado não tinha conseguido deixar tão clara essa questão do eixo suspenso, e aí começam 1000 discussões. Algumas discussões sobre a justiça abstrata da cobrança do eixo suspenso, quer dizer, qual seria uma política tarifária adequada, e o Poder Judiciário começa a discutir isso.
Outras é sobre a compatibilidade da resolução, nesse caso da existência dela, né, do Estado de São Paulo, com as concessões anteriores. Enfim, surge uma judicialização intensa em torno desse assunto. O ministro Fux se referiu a isso. O STJ vai decidir essa matéria em 2009, reconhecendo que o eixo suspenso pode ser cobrado, e volta ao assunto para uniformizar sua jurisprudência pela segunda turma em 2013, inclusive tratando do tema lá de São Paulo, que era uma situação em que o Poder Executivo tinha editado uma resolução para proibir a cobrança do eixo suspenso. Quando o STJ decide, uniformizando a sua jurisprudência a respeito dessa matéria, em 2013, meses antes, a Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo já tinha mudado sua norma para dizer aí que podia cobrar o eixo suspenso. Então, o que é que nós vemos neste caso? Uma discussão que se arrasta por mais de 15 anos, e que o Poder Executivo também é fonte de geração de conflitos. Quer dizer, ele cede a um dos lados aí na discussão, né? Então, ele é um causador de conflitos, e o Poder Judiciário não consegue decidir, por uma instância da importância do STJ, de modo a uniformizar a jurisprudência, senão, pouco depois do Poder Executivo, para pegar o exemplo de São Paulo, voltar atrás na sua decisão de afirmar que o eixo suspenso não podia ser cobrado. Mas aí, muito bem... O que o senhor está dizendo, se eu posso colocar assim, me desculpe a interrupção, não, é que faz o Judiciário leva anos para decidir uma matéria, criar uma jurisprudência, eventualmente, quando cria, o Executivo ou o Legislativo altera a lei que ocasionou a deliberação da matéria. Agora vamos lá, você falou da lei, então vamos lá, outro ingrediente. A confusão Executivo e Judiciário, um pouco pela demora do Judiciário, o Executivo por conta da sua postura política nessa matéria, a meu ver, vai ser agravada pelo seguinte: quando o STJ, afinal de contas, em 2013, uniformiza a jurisprudência lá, na segunda turma, a respeito desta matéria, 2013, dezembro de 2013, ele vai provocar, em seguida, uma reação. É a reação legislativa, todos conhecem. Em 2015 vem a Lei dos Caminhoneiros Federal, e aí proíbe a cobrança do eixo suspenso. Para piorar as coisas, o decreto federal regulamenta a lei e manda os estados e municípios obedecer a esta lei. Bom, aí o que acontece? Então, o que nós estamos vendo aqui? Quando o STJ, afinal, toma uma decisão com o objetivo de uniformizar e decidir, pessoas concordarão ou não que a decisão é boa, mas, enfim, decidir que o eixo suspenso pode ser cobrado, aí vem uma reação legislativa. Se obtém do Legislativo Federal uma norma para proibir a cobrança do eixo suspenso, aí vem a discussão, mas, por acaso, a União tem o poder de isentar a cobrança de tarifa de rodovia estadual? Será que tem? Bom, é uma discussão que não foi resolvida lá na lei federal, mas o Executivo, para complicar as coisas, por meio de decreto, o presidente da República, afirma que os estados e municípios têm que cumprir a norma. Então, essa norma também. E aí começa, obviamente, uma nova confusão. Os poderes executivos, e aí, eventualmente, a agência, o poder executivo diretamente dos estados, vão tomar decisões variadas sobre isso, alguns vão e vêm. Nós fizemos uma pesquisa para verificar, até a BCR andou divulgando as notícias sobre isso. O comportamento não é uniforme dos estados em relação a isso. Alguns se curvam a esta lei e a aplicam, outros não. E o assunto começa a ser judicializado. Em São Paulo, a orientação foi de que o Estado não devia cumprir essa lei não é federal, ela não vincula o Estado, e há judicialização sobre isso, decisões, inclusive, recentes do Tribunal de Justiça, afirmando que, de fato, a lei não se aplica às concessões estaduais. Então, veja qual é um problema aqui. O STJ, por força não é uma crítica ao STJ, mas por força das circunstâncias do nosso sistema, demora 15 anos para resolver esse assunto. Quando ele resolve, o Poder Legislativo volta
a mexer na questão para tentar reverter a decisão do STJ. E os poderes executivos têm posições, para dizer o mínimo, ambíguas em relação a isso, ou titubeantes, aumentando uma confusão que já tinha sido criada pela lei federal. Eu creio que esse é um dispositivo que talvez merecesse uma discussão de constitucionalidade rápida no Supremo Tribunal Federal, porque há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal contra leis que mexam com política tarifária diretamente, dando esse tipo de efeito, especialmente nos contratos em vigor. Mas até agora não temos, eu não sei se há ação direta de inconstitucionalidade proposta sobre isso, mas não temos uma manifestação quanto a isso. Então, aqui se pode prever uma nova rodada de conflito de litigiosidade, e esse exemplo mostra bem que nós não podemos reclamar do Poder Judiciário apenas a dificuldade de oferecer estabilidade. Parece que há uma aliança dos poderes brasileiros para negar estabilidade às concessões. Parece que é uma aliança. Ninguém dentro do Estado brasileiro parece seduzido pela ideia de que a estabilidade é um valor fundamental ao programa de privatizações. Todo mundo é a favor do programa de privatizações, por incrível que pareça. Todo mundo relevante, inclusive, quando houve variação dos partidos no poder. Todo mundo com nuances sobre o modo de fazer, etc., mas todos a favor da privatização. Mas acontece que o Estado brasileiro não acredita no valor estabilidade. E não é só o Poder Judiciário, com as decisões liminares de juízes de primeira instância, que tem esse problema. Além disso, o Estado brasileiro tem dificuldades em decidir rápido. E um terceiro ponto que eu queria destacar, em relação a essa discussão, ele é significativo. Dado o volume imenso, o ministro Fux se referiu a isso, o volume imenso de assuntos que são julgados pelos tribunais, a qualidade textual das decisões é muito baixa. Eu não digo isso para criticar as pessoas em si que trabalham nisso, que tem muita gente altamente qualificada, mas é impossível, com este volume, dar qualidade textual. E esse problema é muito mais importante do que parece. O que é isto? As decisões são tomadas de modo um pouco confuso do ponto de vista textual e não fica claro exatamente o que foi que levou o tribunal a decidir pelo provimento do recurso ou pelo não provimento do recurso. Porque cada ministro dá um argumento, não fica muito claro qual é a tese afirmada. E isso dificulta muito fazer desta decisão um paradigma para estabilizar a jurisprudência e para vincular a instância inferior. O Supremo Tribunal Federal só recentemente é que tomou consciência da importância de, quando julgar cada caso, definir não só se dá provimento ou não dá provimento, e cada ministro dizer o que acha a respeito das suas razões para votar, mas definir qual é a tese que foi aprovada. Enfim, formular um texto com forma normativa para que fique claro o que é que o tribunal decidiu. A confusão é enorme no texto da jurisprudência. A forma de decidir dos tribunais ainda é gerador de mais conflito, quer dizer, mais oportunidade, Daniel, para, depois de fixar a jurisprudência, a discussão continuar. Há fora um outro problema, que é preciso mencionar, que é o voluntarismo. A baixa disposição de alguns juízes de tribunais para se submeter à maioria. E aí eles ficam usando a oportunidade de novos casos para tentar aprovar teses diferentes, ainda que de maneira mais ou menos oculta, em decisões monocráticas, por exemplo. Então, é uma coisa comum em tribunais superiores, inclusive no Supremo Tribunal Federal, ministros que ficam vencidos num julgamento de plenário ou de turma, quando vão decidir monocraticamente, acabam fazendo uma espécie de terceiro turno. E aí, bom, é um problema de voluntarismo que acaba prejudicando a eficácia da jurisprudência. Então, é preciso aí, é um outro valor importante, que o judiciário acredite mais na importância de manter a jurisprudência, mesmo quando o juiz tem que se curvar à maioria com a qual ele
não se alinha. Estou destacando esses pontos para mostrar que há disfuncionalidades na organização da justiça, há disfuncionalidades na atuação do legislativo, se metendo, por exemplo, em questões específicas tarifárias, quando é duvidoso constitucionalmente que ele possa fazer isso, e é inconveniente do ponto de vista político que ele trate dessas questões. Existe flutuação chocante dos poderes executivos em matérias vitais, por razões políticas, de modo que a existência das agências reguladoras não conseguiu blindar as decisões administrativas das influências políticas eleitorais, e isso são a mostra de que, apesar da construção institucional que nós viemos fazendo, quanto ao Poder Judiciário, quanto às agências reguladoras, nós ainda temos muito a reformar das instituições para que possa haver estabilidade no programa de privatizações e nas concessões rodoviárias também. Meu tempo está acabando aqui, Daniel, tenho 5 minutos para você não começar a dobrar aviõezinhos, e eu queria falar muito rapidamente das duas outras questões. A da cobrança da faixa de domínio. O que acontece nesse tema? Um problema, a meu ver, de incoerência gritante do Superior Tribunal de Justiça, que acabou fixando aqui em 2009, no caso da Ecorodovias, e depois em 2014, na primeira sessão, voltou ao assunto, uniformizou sua decisão sobre isso, para reconhecer que o concessionário de rodovia pode cobrar de concessionárias de telecom e de energia pelo uso da faixa de domínio. Pois bem, então houve aí uma uniformização nesse tema. Vejam que nós estamos falando também de assuntos que vêm sendo discutidos desde o início dos programas de privatização na década de 90, nas rodovias na década de 90. Então, é muito tempo para nós chegarmos a uma uniformização de jurisprudência no interior da primeira sessão do STJ. Mas qual é o problema? Essa uniformização foi feita com 3 votos vencidos. E por que há esses votos vencidos? Porque o STJ tem uma jurisprudência numa questão paralela, mas que tem tudo a ver, que é contrária a essa orientação que foi uniformizada lá na primeira sessão. Jurisprudência sobre o quê? Sobre a possibilidade de o próprio poder público, quando administra as rodovias, cobrar de concessionárias de telecom, especialmente de energia, pelo uso da faixa de domínio. Aí a jurisprudência é em sentido oposto. Inclusive, o órgão especial do STJ firmou jurisprudência no sentido de que o poder público, era um caso DR de Minas Gerais, em que o órgão especial, enfim, firmou a jurisprudência, de que o poder público, quando administra a rodovia diretamente, não pode cobrar pelo uso da faixa de domínio pelas outras concessionárias. O argumento é aquele argumento de que serviço público, o de energia e o de telecom, não pode ser onerado, e aqui, enfim, aquele velho argumento, que também é o mesmíssimo argumento utilizado na discussão contra a cobrança pelas concessionárias de rodovia. Então, nós temos uma contradição interna no STJ. Embora a primeira sessão, por maioria, acolha a tese de que as concessionárias de rodovia podem cobrar pelo uso da faixa de domínio, há uma jurisprudência numa questão paralela, que é o poder público poder cobrar. Não, é a mesma coisa, em sentido contrário. Bom, e até agora nós não temos, estou falando de uma orientação que foi estabelecida pelo órgão especial em 2015, sobre a cobrança pelo poder público, em 2014, pela primeira sessão, sobre a cobrança pelas concessionárias de rodovia. Os anos se passam e nós não tivemos outra oportunidade, o que nós pudemos aferir, para resolver esta questão. Último ponto, Daniel, agora 2 minutos. Você vê, ó, o aviãozinho pronto aqui, ó. Daniel quer me levar ao desespero, né? O último ponto eu referi um assunto ainda muito mais complicado, que é uma luta que existe para exigir das concessionárias coisas não previstas, prestações não contratadas, em relação à rodovia. Qual é o argumento para reduzir tudo a algo simples, mas, no final das contas, é isto mesmo o grande argumento que se usa para exigir da concessionária coisas relativas à rodovia que não foram contratadas?
é que a lei de concessões, e os contratos de concessão repetem isso, prevê que a concessionária deve prestar serviço adequado. E aí, bem, com base na cláusula do serviço adequado, querem, então, exigir que a concessionária faça mais e mais coisas que possam caber num conceito bastante aberto de serviço adequado. O outro argumento é a atualidade, o dever de o serviço público, é um pressuposto, diz a lei de concessão, né? O pressuposto das concessões é a manutenção da atualidade dos serviços e essa coisa toda. E aí, com base no argumento da atualidade, se pede da concessionária que faça prestações não contratadas. Então, no fundo, é isso. A concessionária passa a ser a senhora de baraço e cutelo, como se dizia no século XIX, da rodovia. Ela tem que cuidar para que tudo flua bem. E, se alguém tiver um problema lá, ela é responsável também pela indenização. Não é isso? Mas ela deve cuidar de tudo. Pois bem, existe nos órgãos reguladores e no Poder Executivo uma série enorme de demandas nesse sentido, de obrigações da concessionária que a regulação vem imposto e não estão previstas no contrato de concessão. Então, é o próprio Poder Executivo que não tem clareza a respeito dessa matéria absolutamente vital. E é o mesmo argumento do serviço adequado e da atualidade do serviço que vem sendo usado para dizer à concessionária ela tem que fazer tudo sem nova remuneração, sem reequilíbrio do contrato. Não é? Ele tem que fazer tudo o que a rodovia precisa no prazo da concessão. Seria mais ou menos isso. É algo completamente irracional do ponto de vista contratual, não faz o menor sentido, não é? Mas é algo que as agências reguladoras dizem por vezes e o Poder Executivo também diz. Pois bem, mas isso vem sendo discutido em juízo. O curioso, eu peguei o exemplo, não encontrei essa discussão no STJ, mas localizamos lá no Tribunal de Justiça de São Paulo 2 casos que eu queria citar para terminar aqui, Daniel, porque as decisões do tribunal são absolutamente opostas, e o relator é o mesmo, e o ano é o mesmo. Mostra como a questão é difícil. Um caso que envolvia o prefeito de Elisário, uma cidade lá de São Paulo, e aí era uma ação de improbidade contra o prefeito. Por quê? Porque o prefeito teria feito um convênio com o Estado, para o DR, fazer lá uma grande reforma na rodovia, mas a rodovia estava concedida. E aí o que fizeram? O Ministério Público, ação de improbidade contra o prefeito. Por quê? Benefício indevido para a concessionária. Mas por que benefício indevido? Porque era obrigação da concessionária fazer aquela rodovia se transformar em algo exuberante. Resposta do prefeito, da concessionária, do próprio DR. Não, a concessão ela não incluía estas obras, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Ela tinha um escopo muito mais limitado. Foi condenado em primeira instância e a decisão foi revertida em segunda instância. É um caso agora, de 2017, o relator Carlos Violante, desembargador Carlos Violante, e ele diz claramente, não há nenhum benefício indevido, portanto, a ação de improbidade é improcedente, porque não foi contratado. Concessão não inclui prestações não contratadas. Então, portanto, não há irregularidade nenhuma e o poder público, com convênio ou não convênio, fazer outras obras. Tranquilo. Não obstante, num caso envolvendo a CPFL, a mesma Câmara, o Tribunal de Justiça, e o mesmo relator, dizem que a CPFL, por ter obrigação de prestar serviço adequado, tem que remover linhas de postes gratuitamente para aquele que queria se beneficiar com a remoção, porque quando ela assinou um contrato de concessão e se comprometeu a prestar serviço adequado, está tudo embutido no contrato de concessão dela, ela não pode cobrar dos usuários pelo custo da remoção. Bem, é radicalmente oposta esta decisão anterior, tomada no mesmo ano pelo mesmo relator. Vocês verem que esta é uma questão sensível. Não estou falando isso para criticar o relator, quer dizer, o relator percebeu bem, num caso, que não havia sentido nessa ideia, mas coitada da CPFL. Isso, aí, professor, a gente podia chamar de síndrome Bruno Dantas. Ontem o ministro do TCU estava aqui dizendo, com a experiência dele de consultor legislativo, que na época dele de Senado ele fazia 2 pareceres sempre sobre a mesma medida, um favor e um contrário. Pois é. A ministra Eliana Calmon, que uma vez saiu-se com uma coisa muito simpática no STJ, ela leu o voto dela, um outro ministro pediu a palavra e disse: ministra, semana passada a senhora votou em outro sentido, num caso semelhante. Ela disse:
Pediu vista, foi ver. Na semana seguinte, traz... Era um caso envolvendo improbidade, aliás. Traz o tema à turma e diz: eu realmente estou em manifesta contradição comigo mesmo. Fiz uma uniformização de jurisprudência agora lá no gabinete, porque esse problema do excesso de processo. É impossível controlar, manter uniformidade. Então, vejam como nós temos uma justiça que acaba sendo disfuncional, não é? Pois bem, a ironia desse último caso, aí, que envolve a CPFL, em que se reconheceu, então, que ela deveria gratuitamente, não tinha o direito de cobrar o custo, etc., a ironia é que o beneficiado pela decisão foi uma concessionária de rodovia que pleiteava que a CPFL fizesse a remoção gratuitamente para a concessionária. Então, é um problema. Este caso é um problema concreto. É preciso ter coerência na visão a respeito de concessão. É preciso ter coerência. E eu trouxe isso para mostrar que nós, como pesquisadores, somos isentos. E também não é porque vocês são simpáticos o suficiente para me convidar várias vezes, repetidamente, que eu não posso deixar que eu vou deixar de destacar este ponto importante. Há incongruência, muitas vezes, no comportamento das empresas na defesa das teses importantes a respeito de temas importantes. E esse último que eu mencionei é um tema central que vai gerar ainda muita judicialização, que é o do limite do que foi a obrigação assumida na contratação da concessão. Daniel, é isso. Professor, muito bem, rapidamente aqui, para a gente não invadir escancaradamente o próximo painel, o ministro Fux, um pouco mais cedo, na minha opinião, deixou claro que há uma garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Agora, qual equilíbrio exatamente é a pergunta mais difícil, né? A gente está vivenciando concretamente esse problema das rodovias leiloadas em 2013, elas levaram um grande tombo em todos os sentidos, né? Tombo de demanda, tombo no financiamento, um pontapé ali ambiental, enfim, deu tudo errado. Agora, que elementos que existem para se recompor um reequilíbrio econômico-financeiro? Acho que é preciso lembrar que para essas rodovias já se abriu mão do plano de negócios, né? Que era para ser uma coisa favorável, isso foi vendido como uma coisa que agilizaria o contrato, mas se perderam os parâmetros, talvez, para julgar e recompor os reequilíbrios, né? E até que ponto é risco da concessionária, até que ponto pode ir a teoria da imprevisão, enfim. Como que o senhor analisaria essa questão específica? Bem, eu acho que esse caso de 2013 é um caso difícil porque estão envolvidos muitos problemas. E um deles, possivelmente, é o de decisão empresarial errada de assumir contratações que eram inviáveis, quer dizer, de fazer propostas em contratações que eram inviáveis ou embutiam um risco, por exemplo, de o financiamento não sair nos termos imaginados e não ter uma garantia firme de financiamento. Ou, enfim, assumiu-se o risco de que fatos supervenientes, problemas, inclusive, de risco empresarial, pudessem gerar perda do financiamento vantajoso e inviabilizar o negócio. Então, nesse caso, risco empresarial, se tiver ocorrido, vai ter que ser melhor avaliado nas próximas contratações pelas próprias empresas. Talvez empresas tenham aí assumido riscos que não deviam. E pode haver, evidentemente, outras situações de desequilíbrio causado por fatores que não estão entre os riscos assumidos pelas empresas. O que é importante é que se tenha mecanismos ágeis para decidir a respeito de questões difíceis assim, não é? E aí, embora se tenha caminhado nos últimos anos, na mudança da lei de arbitragem, por exemplo, foi um grande passo, mas depois, nas mudanças de leis setoriais recentes, né, decreto dos portos e tudo mais, para aceitar a arbitragem, a verdade é que o poder executivo brasileiro ainda hesita em utilizar largamente a arbitragem nas concessões. Existe ainda uma resistência. Parou de se usar argumentos jurídicos quanto ao descabimento da arbitragem em geral, mas existe resistência, um certo receio de perda de poder.
Considerando que existe o tal apagão das canetas por conta da incapacidade de oferecer um mínimo de segurança para os gestores decidirem, nós temos o pior dos cenários. As discussões se arrastam, ninguém decide nada e nós não avançamos nunca. Se é para realizar o prejuízo, realizamos rápido e vamos partir para uma nova etapa. Se é para reconhecer algum reequilíbrio, vamos reconhecer e vamos adiante. O problema é que nós não temos mecanismos institucionais ainda que sejam capazes de resolver isso de maneira rápida. Eu acho que duas coisas importantes. Uma já mencionei. É preciso disseminar a arbitragem. A arbitragem é um instrumento que pode resolver o problema do apagão das canetas, porque a grande vantagem do juiz não é que ele decide melhor, é que ele é irresponsável juridicamente, e ninguém pode puni-lo por haver decidido. E isso o protege para tomar a decisão, boa ou ruim, ele toma e acabou. Não é? Mas, os árbitros, numa arbitragem, têm a mesma proteção. Não é? Mas nós temos que ter coragem de usar largamente a arbitragem em questões de contratos. A propósito da arbitragem, ela consta explicitamente da medida provisória 752, que já foi convertida em lei. A partir disso, o senhor acha que esse mecanismo pode ganhar algum impulso, tanto para questões do passado, e aí eu estou me lembrando, por exemplo, você tem já alguns contratos que começam a expirar ou já expirados, então um tema que vai vir à tona são as indenizações. A gente tem o caso da Ponte Rio-Niterói, a gente tem o caso de concessões que estão sendo devolvidas agora, o aeroporto de Viracopos, a BR-040. O que falta para a arbitragem pegar? Falta o Estado brasileiro dizer é política de Estado usar a arbitragem o mais largamente possível para dar estabilidade às contratações de longo prazo. Tem que ser estabelecido como uma política do Estado brasileiro. O Peru editou uma lei obrigando a usar a arbitragem nos contratos públicos. O que foi isso? Uma política de Estado. Temos que dar estabilidade. Não é para a arbitragem decidir em favor do contratado privado. Não é isso. É para dar estabilidade. Vamos decidir logo e vamos respeitar. Enfim, é uma política de Estado. No Brasil, nós não temos uma política de Estado assim. Fica autorizada a arbitragem, depois a gente vê como é que faz. Mas aí, na hora de, em cada caso concreto, decidir pela utilização da arbitragem, vem o problema do apagão da caneta, enfim. Mas onde é que está a política do Estado brasileiro? Onde é que está o Poder Executivo Federal dizendo, a partir de agora, nós queremos usar a arbitragem como um instrumento por excelência para dar estabilidade aos contratos de longo prazo do Brasil? Onde está? Não tem. Então, se o presidente da República não tem coragem de fazer isso, vai pedir para o último dos burocratas, a agência reguladora, tomar esse risco? Francamente, quer dizer, há um problema de falta de coragem do Estado brasileiro de utilizar esse instrumento. Por favor, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu me lembro da redação da medida provisória 752, no momento em que se opta pela arbitragem, eu não sei se é o setor privado ou se o setor público, abre-se mão do direito de recorrer à justiça. Isso. Salvo nulidades do processo arbitral. Isso é válido? Sim, Quer claro. dizer, realmente se exclui a possibilidade de ir à justiça? Sem dúvida. A não ser que haja nulidades na deliberação arbitral, não é a discussão do mérito, mas nulidades, qual é o regime da lei da arbitragem. Mas esse é um elemento central. O outro é que nós precisamos caminhar para aumentar a segurança dos gestores. Quer dizer, o instrumento da agência reguladora, nós investimos muito nisso. E muita coisa positiva foi feita, mas ele está comprometido hoje por conta da insegurança dos gestores dentro das agências. Completamente comprometido. E comprometido porque o Tribunal de Contas quer regular e quer responsabilizar gestores toda vez que eles tomam uma decisão com que o Tribunal de Contas não se sente confortável, e o Ministério Público faz coisas semelhantes. Nós precisamos proteger os gestores públicos. É preciso que seja política do Estado brasileiro proteger os gestores públicos. Uma tentativa de influir nessa matéria, eu creio que referi isso no ano passado no Congresso aqui, é a modificação da lei de introdução ao direito brasileiro, que foi proposta pelo senador Anastasia no Senado. A novidade de lá para cá é que o projeto de lei foi aprovado no Senado e agora está em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Foi recebido na Câmara, não teve emendas, o que mostra um largo consenso em torno da matéria, e, pelas informações que eu tenho, o relator é o deputado Abiacchio,
ele tende a dar um parecer favorável pela aprovação integral nos termos aprovados pelo Senado. Uma inclusão de 10 artigos na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro para aumentar a segurança jurídica nas decisões de direito público, e um dos elementos é a proteção dos agentes públicos que decidem contra as situações de responsabilização, obrigando o Estado, aí uma política do Estado brasileiro, obrigando o Estado brasileiro a apoiar aquele que venha a ser questionado, aquele gestor, em função de deliberações que tome no exercício do cargo. Isso é absolutamente fundamental, não é? E prevendo claramente... Inclusive depois da saída daquele cargo. Isso, né? Exatamente. Não é só o gestor quando está no exercício, não. É aquele que tomou decisões. E prevendo com clareza qual é a diferença entre a situação de responsabilização ou não. Então, é preciso fazer reformas institucionais que possam melhorar o funcionamento da agência reguladora, que hoje em dia não consegue cumprir sua função, que era justamente tomar as decisões difíceis nos setores essenciais. Não é? As decisões não são fáceis. Se fossem fáceis, não precisava de agência. Então, a questão do reequilíbrio econômico-financeiro não é uma questão fácil. Mas se fossem só as situações fáceis, aí não criava agência. Não precisava disso. As agências foram criadas no mundo para tomar decisões difíceis. Para isso é preciso que o restante do Estado respeite. Não é imunidade total ao controle, mas respeite. E nós não estamos conseguindo isso. A aprovação da reforma da Lei de Introdução vai ajudar nisso, e é importante em termos da regulação, eu diria até mais importante do que a aprovação do projeto de lei das agências reguladoras, a meu ver. Por fim, o senhor falava do projeto do senador Anastasia, eu falaria também do projeto de lei geral das agências reguladoras, já aprovado no Senado, uma comissão na Câmara recém-criada para debater a matéria. O quão possível, viável e positivo seria uma ideia que sempre circula, que é, eventualmente, a criação de tribunais especializados em regulação, para que a gente evite que o juiz de primeira instância de tal vara no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, decida de forma conflituosa com outros estados, ou que, pior ainda, o relator do Tribunal de Justiça de certo estado decida contra e a favor da mesma matéria. Isso é viável? É possível? Olha, acho muito difícil resolver os problemas por aí, porque tendo em vista o modo como nós construímos o nosso sistema judicial, é possível uma discussão pulverizada desde as primeiras instâncias em todos os estados brasileiros, nas concessões estaduais, por exemplo, né? São espalhadas pelos estados, nas várias matérias, não é só concessão de rodovia, e na Justiça Federal espalhada pelo país. É muito difícil criar varas especializadas para temas de regulação, propriamente dito, não é? Ou mesmo câmaras especializadas nos tribunais. É algo complicado em relação a isso, não é? Eu não acho que esse seja o melhor caminho. O que, eventualmente, se pode obter é a criação de varas especializadas em locais que têm grande demanda de questões judiciais regulatórias, por exemplo, em Brasília, porque aí tem uma concentração de agências reguladoras e tal. Mas isso não eliminará a competência de juízes da Justiça Federal das outras regiões. Eu creio que não é por aí. O que é preciso é dar mais estabilidade às decisões administrativas, é preciso diminuir o impacto da política na gestão administrativa dos contratos públicos, e a mera criação das agências não resolveu isso, pelos fatores que eu mencionei. É preciso que o Judiciário possa resolver mais rapidamente questões sensíveis. O projeto de lei de introdução tem uma solução inovadora para isso, que é a possibilidade de se propor ação direta de legalidade de contrato com efeitos erga omnes, inclusive com concessão de liminar no regime da ação civil pública. Porque hoje nós incentivamos muito a judicialização para considerar ilegal cláusula de contrato de concessão, ilegal o comportamento da concessionária, ilegal a norma da agência reguladora que autoriza a cobrar não sei o quê. Mas nós não temos o contrário. Uma ação com efeitos erga omnes, ação civil pública, para reconhecer a legalidade, para declarar a legalidade e imunizar aquele tema contra uma discussão pulverizada. O projeto de lei de modernização da lei de introdução cria ação direta
de legalidade, para reconhecimento de legalidade de norma administrativa, de contrato, com efeitos ergonômicos. É uma reforma institucional que faria muita diferença em todos esses debates que nós temos enfrentado nessas matérias sensíveis que o grupo público lá da FGV identificou como significativas das tendências problemáticas do Estado brasileiro para lidar com as concessões de rodovia. Professor, o senhor não gastou as 2h30 que temia, e eu declaro que o senhor está oficialmente liberto dos pesadelos que o atormentavam. Muito obrigado. Então, vou pedir o aviãozinho para levar para casa de lembrança. Obrigado a vocês.